Olá meninos, tudo bem? Lembram-se da nossa aula passada sobre adjetivos? Então, vamos continuar nesse assunto. Vamos só recapitular o que é adjetivo? Adjetivo é aquele grupo de palavras, aquele conjunto de palavras que serve para caracterizar, para dar alguma característica de uma outra palavra, que nós sabemos que são os substantivos. Então, os adjetivos caracterizam os substantivos. Nessa aula, a gente vai entender um pouco o que é o grau do adjetivo, ou seja, existe mesmo essa possibilidade da gente mudar o grau e o que é grau. O grau do adjetivo é a forma como eu apresento esse adjetivo, tanto numa ideia de normalidade, de aumentar ou de diminuir. Então, como escrito aqui, ó, o grau de um adjetivo pode ser flexionado em 3 níveis: normal, comparativo e superlativo. Vamos entender como funciona cada um deles. No grau normal, o adjetivo caracteriza um ou mais seres, sem indicar intensidade. Olha só, minha mãe é bonita, o vestido é preto, eles são bagunceiros. Bonita, preto e bagunceiro são adjetivos porque caracterizam a minha mãe, vestido e eles. E nesse caso aqui, a gente fala que eles estão no grau normal porque ele não identifica intensidade. Ele só está ali mostrando qual que é a característica de cada um desses elementos que temos aqui nas frases. No grau comparativo, eu faço, como o nome diz, uma comparação. Olha só, no grau comparativo é feita uma comparação da mesma característica entre 2 ou mais seres ou de 2 ou mais características de um mesmo ser. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu acho que vocês vão entender melhor. Alice é menos preguiçosa que João. Eu estou pegando uma característica, que é o de ser preguiçoso, e estou comparando ela em relação a 2 elementos, a Alice e a João. Então, Alice é menos preguiçosa que João. Cláudia é tão educada como Patrícia. Eu peguei a característica, o adjetivo educada, e comparei em relação a Cláudia e a Patrícia. Igor é mais atento que Rodrigo. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu peguei a característica, o adjetivo atento, e comparei essa característica em relação ao Igor e ao Rodrigo. Além disso, o que mais a gente pode tirar aqui desses exemplos? Repare que eu posso fazer uma comparação em que um é menos que o outro, como no primeiro exemplo, a Alice é menos preguiçosa que João. Eu posso fazer uma comparação da característica colocando os 2 elementos no mesmo nível. Cláudia é tão educada quanto Patrícia, então eu igualei a característica de ser educada entre a Cláudia e a Patrícia. E Igor é mais atento que Rodrigo. Aqui eu fiz uma comparação de superioridade, ou seja, eu mostrei quem tem mais aquela característica em relação ao outro. Então, e o que é o grau superlativo? No grau superlativo é feita a caracterização de um ou mais seres, atribuindo qualidades em grau muito elevado ou em um grau maior ou menor grau que os demais seres. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Pedro é o mais inteligente da turma. Meu irmão é o mais rápido dos corredores. Observe que agora eu peguei a característica inteligente e a característica rápida, ou seja, os adjetivos inteligente e rápido, e não comparei entre 2 elementos. Eu comparei entre um elemento, que é Pedro e meu irmão, né, nos 2 exemplos diferentes, em relação a um grupo de pessoas. Pedro é o mais inteligente da turma. Quando eu comparo entre 2 elementos, por exemplo, uma característica entre 2 pessoas ou entre 2 animais, eu chamo isso de comparativo. Quando eu pego um elemento e comparo ele em relação a um conjunto, como por exemplo turma, né, que seria o conjunto de alunos, ou em relação aqui a um conjunto de corredores, eu estou usando um outro grau, o superlativo. O que vocês têm que ter em mente em relação a isso? Precisa necessariamente saber esses nomes comparativo, superlativo para a prova do Colégio Militar? Não necessariamente. O que a gente precisa entender aqui, o que vai ser cobrado, o que já foi cobrado em anos anteriores na prova do Colégio Militar, é vocês baterem um olho em o menos inteligente, por exemplo, ou o mais rápido, entender que aqui existe um adjetivo, no primeiro caso inteligente, no segundo rápido, e também que aqui a gente está fazendo uma comparação, ok? Nesse caso aqui, uma comparação
num nível superlativo, porque é um elemento em relação a uma turma, em relação a um conjunto, e no caso anterior do comparativo, eu pego um adjetivo e comparo entre duas pessoas. Agora, nós temos que olhar aqui, porque a gente pode usar palavrinhas para intensificar esse adjetivo, só que a gente também tem a transformação dessa palavra para mostrar que ela entrou no maior grau possível, no grau máximo. Olha só, a sobremesa é muito doce. O teste foi extremamente fácil. O professor é imensamente sábio. Doce, fácil e sábio são adjetivos. Por quê? Porque eles caracterizam sobremesa, teste e professor. Só que eu coloquei aqui uma palavrinha antes dos meus adjetivos que dão muito mais intensidade. Quando eu falo que a sobremesa é doce, eu coloquei o adjetivo doce no grau normal. Quando eu falo que a sobremesa é muito doce, eu intensifiquei muito esse adjetivo doce. Quando eu falo que o teste foi extremamente fácil, eu intensifiquei o sentido do meu adjetivo fácil. E da mesma forma, o sábio. Quando eu falo que o professor é imensamente sábio, eu intensifiquei muito, eu coloquei num grau máximo a ideia de sábio aqui. Só que eu posso fazer isso, ou seja, colocar os meus adjetivos no grau máximo, no grau superlativo, mudando a palavra. Então, existe as palavras que representam os adjetivos no grau superlativo. Olha o exemplo de baixo. A sobremesa é dulcíssima. O teste foi facílimo. O professor é sapientíssimo. Dulcíssima, facílimo e sapientíssimo é a mesma coisa que muito doce, extremamente fácil e imensamente sábio. Só que a gente também tem a possibilidade nos adjetivos de usar palavras específicas para representar esses adjetivos no grau máximo. Precisa decorar todas as palavras, né, todos os adjetivos no grau superlativo? Não, a prova não vai te cobrar isso. O que pode ser cobrado na prova do colégio militar é você bater o olho nessa frase, por exemplo, a sobremesa é dulcíssima, e entender que esse dulcíssima é um adjetivo e que ele está no grau máximo. Mas você não vai precisar saber qual que é o grau superlativo de cada adjetivo. Espero que vocês tenham entendido muito sobre adjetivo. Continuem fazendo os exercícios da plataforma. Se tiverem dúvidas sobre o exercício da plataforma, escrevam lá a dúvida, porque eu recebo e vou responder para vocês. E também deem uma olhada nessa teoria e nos exercícios da apostila, tá bom? Espero vocês na semana que vem.